Olá pessoal, nós estamos iniciando a nossa terceira aula, português instrumental, retomando aquilo que nós falamos exatamente sobre texto, como organizar, como trabalhar. E aí nessa aula nós vamos exatamente retomar os gêneros e tipos textuais. Na comunicação social, na comunicação humana, nós temos a redação oficial e nós temos a redação comercial. Ou seja, nós temos a redação oficial porque ela é direcionada a entes governamentais, entes federados, e a redação comercial exatamente refere-se ao comércio. Então, uma carta, ela às vezes não pode ser igual para a redação oficial e igual para a comercial. Então nós temos aqui a redação oficial. É a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Mendes, Força, junho de 2002. Então, o que é essa redação oficial? Como eu falei, é a maneira do poder público, ou seja, na redação oficial, nós temos os municípios, por exemplo, é o poder público. Nós temos os estados da federação, nós temos inúmeras entidades que elas fazem parte do poder público. Então, eles precisam da comunicação, e essa comunicação é oficial entre um poder e outro. Os municípios do Brasil, nós temos 5.524 municípios, cada município desse tem uma prefeitura, e cada prefeitura é um poder público. Dentro dessa prefeitura vem as câmaras municipais, então também as câmaras municipais são poder público. Então elas precisam de atos normativos. Lembram-se de que nós falamos do edital do concurso? Então é uma norma, é um ato normativo. Então tudo que tiver naquele concurso, então, para que eu possa ser investido no cargo, eu preciso obedecer àquela normativa. Então, redige aquele ato, é publicado e, a partir dele, passa a valer como lei, como orientação, para que você possa trabalhar no bem comum na instituição. Então, essa redação, segundo a Constituição Federal, são princípios fundamentais de toda a administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, sendo inadmissível que um documento expedido pelo poder público esteja redigido de maneira obscura ou ambígua. Ou seja, eu não posso dizer, ei, José, eu quero passar no concurso da prefeitura. Eu não posso dizer isso diretamente para o prefeito. Eu posso estar falando isso com um meu colega de trabalho, no momento de lazer, uma coisa assim. Mas, oficialmente, eu não posso. Então, se eu quero que aconteça um concurso, eu tenho que fazer um ofício solicitando um requerimento ou falar de forma que seja compreendido e que haja objeção, ou seja, objetividade na minha fala, dentro daquilo que eu vou necessitar. Então, quando eu escrevo, por exemplo, para o diretor do IFP, eu vou ter que usar pronomes de tratamento adequados à função dele, eu vou ter que utilizar da gramática normativa. Então, eu vou utilizar pressupostos metodológicos dentro da impessoalidade, dentro da moralidade, para que eu possa me fazer entender. Então, dentro das instituições públicas, há geralmente duas formas de comunicação. É o ofício e o memorando. O ofício, ele vai ser dirigido principalmente de pessoas físicas para a jurídica. Por exemplo, eu vou solicitar a gravação da minha aula ao IFP, então eu faço um ofício me dirigindo ao diretor ou ao reitor.
Já o reitor, quando ele vai determinar que é a pessoa encarregada de fazer essa gravação, ele pode simplesmente mandar um memorando para o setor de comunicação, dizendo que tal dia, tal hora, o professor tal vai fazer a sua gravação. Então, é o que? O ofício, ele vai de pessoa física para pessoa jurídica. E o memorando é de pessoa jurídica dentro da própria instituição. Então, mas tem que ser bem objetivo, coeso, que nós vamos trabalhar essa questão mais na sala de aula, porque você vai fazendo e você vai desmanchando, você vai construindo esse ofício, essa organização, para que se tenha um documento objetivo, coeso e com referência. Por exemplo, lá no início, eu tenho que dizer ofício, número tal, tal, aí a data, me dirigir à pessoa, colocar aquilo que eu desejo e ser bem objetivo no meu pedido, certo? Que nós temos também o requerimento, que é um pouco parecido com o ofício, mas o requerimento já é mais dirigido também para o funcionário dentro desse poder público, dessa repartição que ele está inserido. E aí essa linguagem dos atos comunicativos oficiais, elas precisam ser realmente objetivas, porque nós sabemos que quem dirige uma entidade pública, ele tem muitas atribuições, então eu não posso escrever um texto que dá 1 metro, escrevendo, vamos dizer assim, besteiras. Então eu tenho que ser bem objetivo, bem impessoal, bem organizado para que ele entenda rapidamente e determine, ele defira ou indefira ou passe para quem de direito aquilo que eu estou solicitando ou que eu estou encaminhando. Que eu posso utilizar esse ofício também para estar encaminhando uma pessoa, ou encaminhando um objeto, ou pedindo diversas informações dentro do poder. Por exemplo, quando me é solicitado, por exemplo, a documentação pessoal através de um ofício, eu respondo, olha, em resposta ao ofício tal, número tal, desse instituto, segue anexo, cópias, aliás, segue anexa, porque nós temos que ver a questão da coesão aí, da coerência, documentação ou cópias exigidas. Então, por seu caráter pessoal, por sua finalidade de informar com o máximo de clareza e concisão, aquilo que eu falei. Uso do padrão culto da língua, se observam as regras da gramática formal e se emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. Então, eu não posso, como eu estou em Teresina, tenho certeza que o diretor ele fala a língua portuguesa, porque se ele dirige o Instituto Federal de Educação no Piauí, ele no mínimo tem que falar a língua inglesa. Aliás, desculpa, a língua portuguesa. Para isso eu tenho que escrever em língua portuguesa. Mas eu posso também escrever em língua inglesa, mas desde que eu tenha como fazer também em língua portuguesa, para que ele possa entender realmente, porque eu não sei se ele vai saber língua inglesa, se ele tem conhecimento, e aí se ele tem quem faça a tradução para ele. Então eu tenho que ser bem objetivo e utilizar a gramática da minha língua. Então, emprego um vocabulário comum, conjunto dos usuários, né? Que esse usuário realmente ele conhece. Então, nada de floreios, nada de carinha, nada de coraçãozinho num ofício tal que a gente no passado utilizava para ficar mais bonito. Nada disso, não tem nada de diferente. Você usa só o timbre, que geralmente é utilizado, é exigido, porque quando você coloca isso, olha, eu preciso de uma carta ou de um documento em papel timbrado, então vai lá o timbre da instituição. Nós temos, quando você vê em qualquer lugar do Brasil, você já vê
o timbre do IFP é diferenciado, tem aquele pontozinho vermelho com os quadradinhos verdes e está escrito lá, Instituto Federal. Aí tem as denominações, Piauí, Maranhão, Ceará e por aí vai. Então eu preciso ter clareza na minha comunicação. Se eu não tiver, eu talvez não seja nem atendido nas minhas petições. E aí nós temos o exemplo de redação oficial. Aquilo que eu falei para vocês, o memorando. Olha o memorando aqui. Eu quis colocar, que é um pouco bem objetivo, menor, para que vocês visualizem aqui comigo. Eu tenho que ter lá o timbre, vocês observam que de um lado tem o timbre aí de EAD, do outro lado eu tenho do Instituto, e aí tem o quê? Exemplo de redação oficial. Eu poderia tirar esse redação oficial aí e estar só colocando memorando número 1 de 30 de dezembro de 2017, do diretor do Centro de Educação à Distância para os servidores do Centro de Educação à Distância. Então, do diretor para os servidores. Observe o quê? No está dentro da instituição, na mesma instituição, então assunto, alteração de expediente. Então aí ele diz, senhores servidores, comunicamos que nos dias 2 a 5 de janeiro de 2009, que está aí só o exemplo, porque a data lá é de 2017. O expediente deste centro será somente interno, a fim de elaborarmos relatório anual referente ao exercício 2008. Atenciosamente, fulano de tal, cargo. Pronto. Não tem mais o que cumprir da história. Foi esse o comunicado que ele quis passar, foi essa a informação, então está aí e pronto. Não tem mais dizer, não, dia tal, porque isso, porque aquilo. Não, porque pode chover, pode ter congestionamento no trânsito. Nada disso. Então as causas não vêm ao caso. Então é só por isso. Para quê? Para que você tenha o trabalho interno, então se determina e pronto. É a mesma coisa que você... Aí eu posso mandar para a empresa? Não, só internamente. E aí nós falamos de síntese, mas antes de nós falarmos na síntese, nós vamos falar na carta comercial. Então o comércio, já estou dizendo comercial, é o comércio. Então o comércio geralmente são cartas. Então referente à carta tal, referente ao pedido tal, referente à carta número tal, que solicita a lista de material, é referência a uma licitação, é referência à entrega de mercadorias, é referência à carta encaminhando fulano de tal para outro setor da empresa. Então são essas formas de comunicação que existem dentro da empresa comercial. Agora, há uma outra forma também de se comunicar. Por exemplo, ela é uma empresa privada que pode fazer um ofício para a entidade pública. Assim como a entidade pública pode fazer um ofício para a empresa comercial, a empresa privada. Porque ele solicita, por exemplo, eu sou o diretor do Instituto Federal de Educação do Piauí, mas eu preciso comprar equipamentos para a sala da direção. Então eu faço um ofício carta, ou uma carta circular, que é outro tipo de comunicação, para a empresa comercial, solicitando que aconteça ou através de licitação ou diretamente para a compra, que antes acontece a licitação e aí ele pode estar enviando um ofício solicitando que a empresa que ganhou essa licitação, ela se pronuncie dizendo que tem aqueles equipamentos e ele solicita que esses equipamentos cheguem à empresa e aí a empresa vai fazer os seus relatórios. Aí entra a parte administrativa, que é compra e venda, que aí não vai nos importar aqui muito, mas que tem que ser tudo objetivo e claro. E aí nós temos, como eu falei, na carta circular, que é outra forma de comunicação, que ela é também utilizada na empresa, aliás, na iniciativa pública. Então, em todos os órgãos públicos, ele pode utilizar a carta circular. Então, eu tenho o Instituto Federal, é
são vários campos no estado do Piauí. Então eu posso pegar, transformar aquele memorando que vocês observaram e pegar e transformar numa circular. Aí a circular é um pouco maior, eu vou ter que informar mais coisas para esses campos. Quer dizer, ele está dentro da instituição já mais geral. Então eu observo, a partir de hoje, nós comunicamos que o expediente será tal, em virtude disso. E aí você comunica, quer dizer, é um geral para todos. Entendido? E aí as dúvidas nós podemos estar tirando na sala de aula, construindo esses textos, organizando esses textos. Uma outra forma também de comunicação é a ata. Então as reuniões que acontecem na escola, as reuniões que acontecem na associação de moradores, as reuniões que acontecem nos conselhos, então precisa fazer a ata. E essa ata, ela tem um formato diferente do texto que você escreve para outras pessoas lerem. Então, é escrito em livro próprio, ao próprio punho, sem deixar parágrafos. Quer dizer, segue algumas regras, assim como o texto narrativo, o texto descritivo, o texto argumentativo. A ata também tem suas regras. O ofício, o memorando, cada um tem a sua estrutura de organização textual. Entendido? E em síntese, nessa unidade você conheceu a linguagem dos atos e fatos administrativos e da redação oficial, bem como exercitou a forma de redação de cada um desses documentos e correspondências oficiais mais exigidos nas trocas de informações oficiais das organizações. Então, era isso que a gente tinha, assim, em linhas gerais, para passar para vocês, porque nós vamos ver mesmo na sala de aula, vamos, como no português mais tradicional e coloquial, colocar a mão na massa. Mas nós precisamos também observar alguns outros textos que nós temos, para que a gente possa ter uma comunicação organizada, que vocês possam sair da sala de aula dizendo: eu aprendi um pouco, né, sobre a questão da comunicação. Porque a gente não aprende tudo, mas a gente aprende realmente na prática, fazendo, organizando. E aí sim, você vai ter como fazer, porque você vai chegar lá na instituição para, por exemplo, fazer o estágio, e de repente eles te mandam te fazer um ofício solicitando de repente tu ganha uma bolsa, aí eles mandam fazer um ofício solicitando, aí tu não sabe fazer. Aí, neném, como diz os colegas na brincadeira informal, você vai ficando para trás. Então, aquele que tem mais informação, ele vai conseguindo. Assim, a gente coloca também as nossas referências. Nós queremos trabalhar diretamente com vocês e agradecer, assim, a organização, o empenho, e que nós possamos sair com português instrumental, pelo menos tendo uma visão geral da comunicação, de como redigir um texto, de como organizar um texto, de como trabalhar melhor a nossa língua portuguesa, principalmente dentro do português instrumental.